Homilia diária, segunda-feira, 9 de janeiro de 2018. Olá, minha família de oração. Antes de iniciar a reflexão da liturgia, trago algumas jaculatórias diversas. Meu Deus, eu vos amo de todo o meu coração. Meu Deus, eu vos adoro porque sois bom. Senhor, convertei o meu coração. Jesus e Maria vos amo, salvai as almas. Ave Maria, Virgem fiel. Ave Maria, Mãe de misericórdia. Senhor, tende piedade de mim que sou muito pecador. Mãezinha querida, dai-me vossa fé, vosso amor e vossa humildade para amar a Jesus mais perfeitamente. Jesus, conserva-me a tua graça. Mãe querida, recebei a minha vida e levai-me a Jesus. Senhor, por teu sangue derramado, salvai a todos os homens. Jesus, vós morrestes por mim, ajudai-me a viver somente para vós. Mãe Santíssima, faz-me fiel ao amor de teu Filho. Jesus, para sempre seja louvado o vosso coração, por meio do coração de vossa Mãe Santíssima. Jesus, teu nome é maravilhoso. Senhor, recebe assim como sou e transforme conforme vós quereis que eu seja. Iniciemos a reflexão da liturgia de hoje. A primeira leitura de Samuel. As escrituras falam de muitas mulheres estéreis, como Sara, Rebeca, Raquel, a mãe de Sansão, Isabel, mãe de João Batista. Também Ana, mãe de Samuel, era estéril. Elcaná, seu marido, é compreensível e incita a reagir, a comer, a não ficar triste. Mas Ana, como toda mulher em Israel, considera a esterilidade um castigo de Deus. Por isso, refugia-se na oração, seu único conforto e também esperança. Ela pede ao Senhor um filho. Falo de modo muito pessoal, discreto, rezando em voz baixa. Sabe que Deus as escuta? Ela não se importa com o juízo dos homens, mesmo do sacerdote Eli, porque sabe que Deus perscruta os corações e conhece os seus sentimentos mais íntimos. Ana reza intensamente em seu coração. Faz uma verdadeira oração do coração, onde se encontra com Deus e se abre a Ele, esquecendo tudo quanto a rodeia. O seu coração una-se ao coração de Deus, entre em comunhão com Ele, e Deus escuta. O sacerdote Eli, que começa por confundir Ana como um de tantos casos patológicos que passavam por Silo, acaba por reconhecer a sua humildade e também a sua sinceridade. O caso de Ana torna-se para ele um sinal de Deus. As suas palavras indicam implicitamente que a oração de Ana foi ouvida, e a mulher, que antes estava triste, estava amargurada, acolhe serenamente as palavras de Eli. Vai em paz, e o Deus de Israel te conceda o que lhe pedes. Já no Evangelho de Marcos de hoje, o povo dava-se conta de que Jesus, ele não se limitava a explicar os profetas anteriores, mas que se apresentava também ele como profeta, investindo de um poder que lhe vinha de Deus. Ele ensinava com autoridade e curava os doentes. O ensino de Jesus era verdadeiramente eficaz. Marcos gosta de apresentar Jesus como mestre. Desde o começo do seu evangelho, Jesus é aquele que ensina. Depois vem os encontros com o espírito do maligno, está no versículo 23. Pois sim, qual é a postura de Jesus diante da crença popular dos demônios? Sabemos quanto horror causam no homem primitivo as doenças mentais, sobretudo a epilepsia. O comportamento desses doentes dava a entender que estavam possessos, que tinham entrado neles outra pessoa, o espírito maligno. Por isso, o doente mental ou epiléptico era um ser execrável.
que era preciso afastar a golpes e muitas torturas de todas as espécies. É claro que o núcleo deste e de outros relatos semelhantes não é a existência ou a inexistência dos espíritos malignos, mas o comportamento de Jesus diante dessas situações, tais como eram vistas e também interpretadas pelos seus comportamentos. Nos evangelhos, tal como nos Atos dos Apóstolos, os demônios são afastados pelo poder de Deus e não por meio de mágicos, ou seja, com exorcismos dirigidos a um espírito, ou pelo recurso a meios materiais. Jesus, ele tem o poder do reino de Deus e usa-o desde o princípio para evangelizar e para libertar o homem a todos os níveis, tanto corporal e de tudo quanto o possui e oprime, sem a preocupação de interpretar. Coisa, aliás, difícil, uma vez que pela encarnação era verdadeiro homem, contextualizado no seu tempo e na sua cultura. Para Marcos, Jesus é o Santo de Deus, cujas palavras têm poder divino e por isso renovam, transformam e refazem o homem em todas as suas dimensões. Meditação. Todos nós somos tentados a ver a provocação e o sofrimento como desgraça, isto é, como a falta de graça, falta de favores de Deus e por isso mesmo também como ausência ou morte do próprio Deus. Ana parece partilhar dessa mentalidade perante a sua esterilidade. Por isso, ela pede a Deus a graça, o dom de um filho. Mas a aflição pode tornar-se ocasião de graça. Por exemplo, de uma oração mais intensa. Ana rezava e chorava, diz o texto. As lágrimas reforçavam a sua oração e provocavam uma relação mais íntima e mais profunda com Deus. Que mais é preciso para demonstrar a fecundidade da provação e também do sofrimento? Mas no caso de Ana, verificamos outro fruto da provação, o dom e a oferta a Deus. Ana, ela faz voto de oferecer a Deus o filho que lhe for dado. Parece haver incoerência nas palavras de Ana. Se te indignares, olhares para a aflição da tua serva e te lembrares de mim, se não te esqueceres da tua serva e lhe deres um filho varão, eu o consagrarei ao Senhor por todos os dias da minha vida. Mas é a oferta de Ana que provoca o dom de Deus. A aflição leva uma troca de dons, torna-se meio de comunhão. O Evangelho realça a autoridade, realça a decisão e até mesmo a clareza das palavras de Jesus. Essa palavra é luz, é eficácia também diante dos espíritos malignos. As palavras humanas de Jesus manifestam-nos como palavra divina, uma palavra que liberta o homem da servidão do demônio e cura e lhe confere uma vida muito serena. A palavra de Deus encarnada liberta o homem de toda espécie de males. Por isso, a nova criação realizada pelo próprio Deus exclui o sofrimento. Todavia, no momento presente, o homem ainda continua a participar na luta dramática contra o mal. Deve atravessar o deserto do sofrimento. Mas não caminha só. Deus vai com o homem e dá-lhe tudo quanto precisa para transformar o sofrimento em ocasião de graça. A vida reparadora será por vezes vivida na oferta dos sofrimentos suportados com paciência e também abandono, mesmo na noite escura e na solidão, como eminente e misteriosa comunhão, como os sofrimentos e com a morte de Cristo pela redenção do mundo. Alegro-me nos sofrimentos suportados por vossa causa e contemplo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a Igreja. Oração. Senhor Jesus, Tu falas com autoridade. A Tua palavra divina é fundamento seguro para a minha vida. Apoiado nela, deixo de ser criança,
Deixo de ser batido pelas ondas e levado por qualquer vento de doutrina, ao sabor do jogo dos homens, da angústia que maliciosamente leva ao erro, e posso testemunhar a verdade no amor, crescer em tudo para ti, que és a cabeça da nossa humanidade. Sobre a tua palavra, sobre ti, que és a rocha eterna, eu quero construir a minha vida, viver a minha vocação e realizar a minha missão. Em quem mais me poderei apoiar? Só tu tens palavras de vida eterna. Por isso, te abro hoje a minha mente, te abro hoje o meu coração. Ilumina a minha caminhada, dá suporte à minha vida. Assim serei verdadeiramente filho do Pai, verdadeiro filho da luz, como são aqueles que realmente se encontram contigo. Amém. Contemplação. Por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Está lá em Lucas capítulo 6, versículo 46. Muitos me dirão no juízo: Senhor, Senhor, não profetizamos em vosso nome? Não expulsamos demônios em vosso nome? E responder-lhes-eis presença de todos: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários da iniquidade. Está em Mateus capítulo 7. Quem vem a mim, escuta as minhas palavras e as põe em prática, comparando-o ao homem sábio que cava fundamentos profundos e constrói a sua casa sobre a rocha. A chuva cai, as correntes transbordam, os ventos sopram e se desencadeiam com furor sobre aquela casa. Ela não cai, nem mesmo é abalada, porque os seus fundamentos repousam sobre a rocha. Mas se alguém escuta as minhas palavras e as mente e não bota em prática, compara-o ao insensato que constrói a sua casa sobre a areia, sem fundações. Lá vem a chuva, lá vem as torrentes, os ventos furiosos, a casa desmorona-se imediatamente e não é mais do que um montão de ruínas. Está lá em Lucas capítulo 6 ou Marcos capítulo 7. O sólido fundamento é Jesus. É preciso que nos mantenhamos sempre unidos a Ele pelo pensamento, pelo coração e por uma ação incessante. Meu irmão, minha irmã, vamos repetir frequentemente e vamos viver hoje a palavra. Está lá em Colossenses capítulo 1, versículo 24, que diz: completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Repito, completo na minha carne o que falta aos sofrimentos de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Salve e paz. E meu amado, nunca, jamais se esqueça, Deus ama muito, muito, muitíssimo você. Nunca se esqueça.